Fala galera, professor Felipe, Biologia. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre os fito-hormônios, que é o nome biológico para os hormônios vegetais, né? Vamos começar analisando os hormônios mais abundantes e mais importantes também no corpo de uma planta, né, que são as auxinas. A auxina, na verdade, é o nome do grupo, né, de hormônios. Existe uma série de auxinas que surtem efeito, né, no crescimento, principalmente das plantas, e também em algas existem, né, em fungos também aparecem algumas auxinas, principalmente, né, a auxina mais conhecida pelos cientistas atualmente, que é o ácido indol acético, também conhecido como AIA, né, mais precisamente ainda ácido indol 3-acético, né, apresentado aqui pelo meu desenho, né, como essa molécula bastante complexa e que tem realmente uma terminação, né, ácido carboxílico, né, o que dá o nome para a função dessa molécula. Muito bem, o AIA foi descoberto em 1930, mais ou menos, na verdade, por volta de 1930. Existem artigos que dizem que foi em 1928 que o biólogo alemão, se não me engano, Fritz Wendt, né, descobre essa molécula surtindo um experimento, né, fazendo um experimento com coleóptilos de aveia. Até coloquei aqui, a palavra coleóptilo, ela se refere a uma planta em estágio de iminente crescimento, né? Acabou de brotar da sua semente, né, e está de fato ainda com um crescimento muito inicial, então ela se apresenta como um pequeno talinho verde, né? Ainda nem temos as diferenciações de caule exatamente formadas, e ainda o ápice desse caulinho em formação, desse pequeno caule em formação, está ainda, né, produzindo hormônios para o seu crescimento de maneira bastante abundante. Então, o que o Wendt fez, né, esse biólogo, ele pegou o coleóptilo de uma aveia, né, essa plantinha super jovem, e cortou, né, removeu o ápice desse coleóptilo, né. Removendo esse ápice, ele pegou essa pequena pontinha aqui do coleóptilo e colocou em contato com um bloco de agar. Agar é uma substância orgânica, né, derivada de algas vermelhas, né, e que a gente usa muito comumente em laboratórios de biologia molecular e biologia celular. E esse bloco de agar, então, a gente sabe hoje, né, que ele absorveu os hormônios produzidos nesse ápice, né, e, lógico, para o Wendt, né, para o biólogo alemão naquele momento, ele estava testando a ideia, então, e ele queria realmente saber se esse ápice produziria alguma coisa que o bloco de agar fosse, então, absorver, né, e deixou aqui por algum tempo, e depois ele tirou esse bloco de agar e colocou o bloco de agar de volta no coleóptilo cortado. Só que ele não colocou simplesmente em cima, né, ele pegou o bloco de agar e colocou no ponto de corte, só que um pouquinho mais para a esquerda, né, do lado esquerdo aqui, como vocês podem ver no meu desenho. Esperado por algumas horas, alguns dias, né, o coleóptilo então voltou a crescer, e principalmente ele cresceu se curvando, né, exatamente porque o agar foi depositado mais do lado esquerdo, então o lado esquerdo cresceu mais do que o lado direito e o coleóptilo se curvou. Isso provou para o Fritz Wendt que o bloco de agar de fato absorveu alguma coisa do ápice do coleóptilo, e o que ele absorveu foi realmente um hormônio, né, uma substância química que surte efeito principalmente de crescimento nas plantas. Esse crescimento que o AIA, né, e as auxinas, portanto, demandam aí e demonstram até nas plantas, ele é um crescimento dado por distensão celular. Existem alguns artigos que dizem que o AIA estimula mitoses, mas ainda nada comprovado. Porém, comprovadamente sabemos, né, que o AIA estimula a distensão de uma célula vegetal. E eu fiz aqui um desenho só para demonstrar isso então. Na verdade, o AIA aumenta a permeabilidade da parede celular celulósica pela água. Sendo assim, quando existe uma grande concentração de AIA, a água do ambiente começa a entrar na célula. Como sabemos, a água do ambiente invade a célula e invade o vacúolo, ok? Aqui temos o núcleo. É bom lembrar que o núcleo de uma célula vegetal não ganha água, ele não modifica seu volume. Quem de fato modifica é o vacúolo. Então, com o aumento na permeabilidade da parede, a água entra nos vacúolos e o vacúolo se transforma em uma estrutura gigantesca, fazendo com que toda a célula, então, cresça em distensão e não em número, né? Não é mitose. Estamos falando aqui apenas de um crescimento por distensão. Muito bem, galera. Por hoje é só, então. Nos vemos na próxima. Até mais.